aqui com mais uma resenha e desta vez nós temos Murakami, um livro escrito por ele em 1992, cujo título é um tema de uma música do Nat King Cole, que é Sul da Fronteira Oeste do Sol. Essa edição aqui é da TAG, curadoria. Linda demais, a ilustradora se inspirou na história e nas músicas para poder fazer a arte gráfica do livro. Eu acho que fez muito sentido com o escritor e com o tema também. É bem bonita, tem azul, amarelo, são cores bem vibrantes e faz muito sentido também com a história. A edição realmente tem umas ilustrações também no meio do livro. A edição tá muito bonita mesmo. A gente tem a história do personagem Hajime, que também é o narrador do livro. Ele escreve na primeira página do livro. Assim, já dá pra entender que ele se acha especial, porque literalmente a primeira página do livro não tá grifada, porque esse livro é emprestado, então todo cuidado é pouco. A primeira página do livro, ele fala: eu nasci no dia 4 de janeiro de 1951, na primeira semana do primeiro mês do primeiro ano da segunda metade do século XX. Pode-se dizer que é uma data digna de comemoração, por isso recebi o nome Hajime, que significa começo. Então, a gente tem essa ideia de que ele entende a importância dele, e também pra ele comentar isso já na primeira página do livro, é porque ele percebe essa diferença e ele se sente especial de uma certa forma. O título do livro tem esse tema, né, de uma música, que condiz muito com Murakami, que ele sempre está colocando referências literárias, referências musicais nas suas obras. Esse título já é uma metáfora pra gente descobrir ao longo do livro, além de ser uma referência, óbvio, mas também tem uma metáfora que você vai descobrir ao longo do livro, que é muito bonita. É aquele livro que te dá aquela emoçãozinha, sabe? Tipo, entendi. Entendeu? E aí, vamos falar um pouco sobre a história, né? Sem entregar, óbvio, como sempre. Esse livro me trouxe um misto de tristeza, vazio, uma sensação de não pertencimento, que são típicas também das obras do Murakami. Até um medo também, um medo do não conhecido, daquilo que você não sabe, porque Murakami sempre traz mistérios, e muitos deles não são resolvidos. Então não é aquele livro fechadinho que tudo vai fechar, que tudo vai ficar bonitinho. Não espere isso. Eu acho muito importante todo mundo ler as obras de Murakami e pra tirar uma conclusão, porque muito mais sobre a história do livro, ele também fala muito sobre ele. É um livro também que a gente consegue entender muito sobre o autor. Assim como a gente lê livros do Bukowski e a gente descobre muito sobre o Bukowski. Os personagens dele são espelhos dele mesmo. Então, assim, é bom pra você conhecer também o escritor. Só pra dar um overview aqui rapidinho, o Murakami, ele é um escritor japonês que é ocidentalizado. Então todas as referências dele são ocidentais. Você não vai ler esse livro e achar que é um livro japonês, a não ser pelos nomes, né? Hajime, Shimamoto, os nomes de lugares, de bairros, você fala, opa, tô no Japão. Mas fora isso, as referências bibliográficas dele são referências ocidentais, Kafka, entendeu? São referências totalmente ocidentais, clássicas. As referências de arte também são ocidentais, as referências de filme, tem muita referência cinematográfica. Então você não vai sentir um estranhamento muito grande, como se você estivesse adentrando uma nova cultura. Vamos falar sobre Hajime, né? Hajime é mais um personagem típico do Murakami, que é um personagem o quê? Normal, que acontecem as coisas anormais. Eu acho que isso define muito a literatura do Murakami. Ele fala sobre pessoas normais que acontecem coisas anormais, entendeu? Então assim, a gente conhece o personagem a partir dessa primeira frase que eu li pra vocês, que ele fala sobre o nascimento dele, que ele é um ser diferente. O nome dele significa começo, apesar dele falar que isso não deu certo muito pra família dele, porque os pais dele não tinham muito essa ideia, né? Tipo, eles achavam que o filho ia resolver alguma coisa. O Hajime, ele é filho único. Lembrando que nessa época, década de 50, era comum as famílias japonesas terem mais de um filho. Sempre tinha 2 ou 3 filhos, nunca 4. Então, 4 era tão raridade quanto ter um filho. Então ele era diferente. Dos seus amigos da escola, todo mundo considerava ele diferente. Ele não gostava de falar que ele era filho único, porque isso tornava mimado e chato. E ele sabia que ele era mimado e chato. Então ele não gostava de falar sobre isso. Isso fazia com que ele não tivesse muitos amigos. O livro é dividido em 2 partes. Bom, não é dividido fisicamente. A gente consegue perceber de uma maneira orgânica. Na primeira metade do livro, ele vai falando sobre o passado dele, ele vai rememorando, sabe, o passado dele, a infância, a pré-adolescência, a adolescência. E ele vai falando de coisas muito pontuais e específicas que fizeram muita diferença na vida dele. Como a pré-adolescência, ele conheceu a Shimamoto, que é uma amiga dele, que ele fez amizade, porque a professora pediu pra ele acompanhar ela até em casa, porque ela tinha um problema na perna, então ela puxava um pouco a perna. Quando a Shimamoto aparece na vida dele, ele descreve ela, como ela tem esse problema na perna, ele descreve ela muito bem, ele admira muito ela. Porque apesar da dificuldade que ela tem na vida, ela não demonstra e ela sorri o tempo inteiro. Aí na página 11, ele fala o seguinte: eu diria que ela carregava um fardo emocional muito mais pesado que o meu. Mas esse fardo fizera dela uma filha única muito mais resiliente do que eu, com muito mais autocontrole, e ela nunca se lamentava. Chegou a pensar que quanto mais desagradável fosse a situação que se encontrava, mais ela sorria. Era um sorriso incrível, que muitas vezes me serviu de consolo e incentivo. Tudo bem, parecia dizer. Tá tudo bem. É só você aguentar mais um pouquinho e isso também vai passar. Inclusive tem uma música que eles ouvem juntos, que é Pretend, que fala sobre isso. Traduzindo a música se você estiver triste, finge estar feliz. Isso é muito difícil de se fazer. Eu acho que fala sobre esse sorriso também.
isso que eu quero mostrar pra vocês. Ele solta uma informação e aí vem uma referência musical, você consegue conciliar as duas coisas e isso te deixa dentro de uma atmosfera muito interessante. Você consegue realmente entrar dentro do livro. De primeira, ele era adolescente, não queria acompanhar a menina pra cá em casa porque ia ter aquele comentário, tá namorando, não sei o quê. Mas ele não ficava desconfortável perto dela. Ele conseguiu estabelecer uma amizade com ela porque eles começaram a ver coisas em comuns. A primeira coisa em comum era que ela também era filha única, os dois gostavam de livros, gostavam de música e eles passaram muito tempo juntos na casa dela, ouvindo os discos do pai dela, são músicas clássicas, ele aprendeu muito sobre música com ela. Então ela foi um ponto muito importante, muito marcante da vida dele na infância, na pré-adolescência, e conviveram muito. Essa convivência foi interrompida porque ele teve que se mudar, e eles até tentaram manter essa intimidade, essa convivência, até porque ele diz no livro que não era tão distante, eram 2 horas de distância do bairro dele pra onde ele ia morar. E ele tentou até manter isso, mas ele achou estranho, tão novo, tá tão apegado. Ele começou a ter aquelas neuras que a gente tem, tipo, será que eu tô soltando? Pra que eu tô mantendo essa amizade? Tipo, você nem conhece a menina direito? Só que ela fica muito marcada na vida dele ao longo da vida inteira. Aí a gente tem essa memória dele voltando, ele lembrando, até o início da segunda metade do livro, que é quando ele se casa e a gente começa a acompanhar a vida dele atual. A partir daí, tudo começa a recair sobre ele, de uma maneira como se tudo que ele tivesse feito no passado começasse a dar frutos hoje. E ele começa a lembrar da vida dele, hoje ele com 30 e poucos anos, ele começa a lembrar de como a vida dele foi, que ele agora está casado, ele ama a esposa dele, ele ama a vida que ele tem, e ele vai relatando como ele chegou até esse momento, que ele se formou, fala sobre as namoradas dele, fala sobre a faculdade, enfim, e também fala sobre outros traumas da vida dele, da primeira namorada, que ele fez muito mal essa primeira namorada, é uma coisa que ele carrega com ele. A partir da segunda metade, começa uma das dicotomias centrais construídas no livro, que é a percepção de si mesmo e a percepção do outro. Eu acho que é uma coisa que o livro carrega e é uma reflexão que ele vai fazer a gente ter. A narração de Hajime, ela frisa muito isso o tempo todo, apesar dele não perceber isso no princípio. A narração dele, ele narra e interpreta as ações e pensamentos que ele teve no passado, tentando justificar as atitudes dele e até apontando pontos onde ele precisa amadurecer emocionalmente. Ele se abre pro leitor, assim, de ajudamento. Ele abre e deixa a gente julgar ele, sabe? Ele tenta ficar se justificando o tempo inteiro sobre as atitudes, porque ele é um ser humano que tem a facilidade e a habilidade de machucar as pessoas. Ele tem essa certa habilidade de fazer isso. Ele sente isso, ele percebe isso, ele fica justificando isso. Exemplo, o primeiro namoro dele que ele magoou a menina, e entre outras coisas, o casamento dele que ele ama a esposa, mas enfim, todo mundo erra, né? Mas o problema todo é que é o seguinte, ele é uma pessoa normal, e ele reconhece que ele tem uma vida agradável, né? Quando ele se formou, ele começou a trabalhar numa empresa que ele odiava, que ele se formou em letras, ele começou a trabalhar no mercado editorial, de livros didáticos, que era uma coisa que ele odiava, ele ficou 8 anos trabalhando, até que ele conheceu a esposa dele, se apaixonou por ela, e o sogro dele é dono de uma empresa de construção, e ofereceu pra ele um empréstimo, não sei porque eu botei aspas, é empréstimo mesmo. Ele paga até hoje esse empréstimo. É pra poder ele abrir um bar, abrir algum negócio. Aí ele decide abrir um bar de jazz, restaurante, e aí ele começa a viver uma vida, assim, agradável, porque ele tem dinheiro, ele ama a esposa, só que ele não sabe se ele é feliz. E aí é o ponto principal do livro, que é por que ele não é feliz, que ele carrega dentro dele, e que vazio é esse que ele sente o tempo inteiro. Eu quero ler uma página que ele fala, na página 25. Primeiro eu quero ler uma parte que ele fala sobre a Shimamoto, isso já é ele mais velho, e como a Shimamoto marcou a vida dele, e ele carrega ela, a memória dela, enfim, pra sempre, assim. Tem uma parte que ele fala assim: mesmo depois que parei de encontrar Shimamoto, sempre pensei nela com muito carinho. Essa memória eterna serviu de incentivo e conforto durante o período confuso e doloroso da adolescência. E acho que mantive por muito tempo um pedaço do meu coração vazio, destinado especialmente para ela, como uma mesa tranquila no fundo de um restaurante, ou como uma discreta placa de reservado, mesmo acreditando que eu jamais a veria novamente. Então, é uma pessoa que ele conheceu lá na pré-adolescência, mas que ele carrega com ele pra sempre. Agora, falando sobre a vida dele, que é uma vida agradável, mas ele não sabe ser feliz e tudo mais, ele cita na adolescência, que foi a segunda etapa da vida dele. Me tornar uma pessoa normal. Desistir de tentar ser uma pessoa especial e virar uma pessoa normal foi parte da minha evolução pessoal. Eu acho que grande parte de nós acha que a gente sempre é especial, que alguma coisa especial vai acontecer com a gente, claro, né? Aquela coisa narcísica, aquela essência que a gente tem dentro da gente, que nós somos especiais, nós somos únicos. E ele percebe isso muito cedo. Só que ele perceber que ele não é especial na adolescência traz pra ele um vazio muito grande que ele tenta preencher sempre com alguma coisa. Tanto que quando ele consegue viver a vida dele, ele se casa, forma uma família, tem um emprego bom, tem sucesso, assim, ele não consegue ser preenchido porque pra ele sempre tá faltando alguma coisa, ou pior, aquela não é a vida dele. Tem um dado momento no livro que ele fala assim: parece que eu estou vivendo a vida de outra pessoa. Isso é muito ruim, se colocar nessa posição de que essa não é a minha vida, será que eu tomei o caminho certo, será que eu fiz a coisa certa? Então isso, ele acaba externando, ele não fica só no interior, ele acaba externando em ações, em atitudes, aí que ele começa a magoar as pessoas ao redor dele. E aí começam a acontecer certos episódios na vida dele, adulta, que aí você começa a entender essa atmosfera que o Murakami tem o dom de criar, que é essa atmosfera psicodélica, sem precisar de artifícios, ele só usa diálogo, referências, muita música. A música é tão presente no livro do Murakami que você consegue ouvir. E é muito interessante também, é muito legal a parte da tag, que parte do kit do livro vem também com uma revistinha, e lá tem uma playlist do livro que eu acho muito interessante todo mundo ouvir, prestar atenção, porque embala muito bem o clima do livro. Eu acho legal pra poder explorar esse eu interior, que eu acho que ele é um ponto muito marcante da literatura dele. Eu vou terminar esse vídeo falando
uma frase. Primeiro eu vou ler 2 trechos que eu acho que foram marcantes. Eu posso deixar isso nos stories se vocês quiserem, ou então numa publicação. Um exemplo de como é o relacionamento, que não existe relacionamento, dele e da Shimamoto, né? Dessa relação interrompida, né? Dessa amizade, se era amizade, o que era, será que eles dois ficarem juntos, enfim, essa coisa dúbia que deixa o livro. Tem um trecho que ele fala pra ela que eu achei bem interessante. Quando olho pra você, às vezes me sinto olhando pra uma estrela distante. É uma luz muito nítida, mas foi emitida dezenas de milhares de anos. Pode ser o brilho de um corpo celeste que já nem existe mais. E mesmo assim, às vezes é mais real do que qualquer outra coisa. Não só é esse trecho que fala sobre estrela, né? Sobre céu, sobre essa coisa. Tem muitas metáforas no livro, como o próprio título, que você vai descobrindo ao longo do livro. As músicas que eles falam. Também tem uma música dos dois, que eles consideram como se fosse a música dos dois. Na época, quando eles eram crianças, eles ouviam inglês, eles não sabiam inglês, então eles não sabiam o que era o sul da fronteira. Eles ficavam perguntando o que será que tem ao sul da fronteira. Então eles ficavam imaginando isso, imaginando. Isso ficou dentro deles, criou uma semente dentro deles, enraizou. Também tem outras coisas também, ele fala muito sobre o céu, água, o tempo inteiro. Quando a Shimamoto aparece, todo mundo que a Shimamoto aparece está chovendo. E mostra muito essa coisa de você não conseguir pegar, né? Porque a água é algo que você não consegue segurar e também é volúvel, né? Não tem como você prever. É muito interessante essa percepção que passa do livro. Você consegue sentir tudo isso, ele coloca em forma de metáfora, só que você consegue perceber e sentir. É um livro bastante, assim, denso, só que muito fácil de ler. Você lê muito rápido, só que ele deixa aquilo ali, sabe? Aquele vazio, aquela coisa ali, aquele sentimento. Tem uma parte do livro que os personagens são muito bem construídos. Tanto que a esposa do Hajime não aparece tanto, ela começa a aparecer no final do livro, e você vê que personagem forte que ela é, que também tem seus problemas, ela tem uma frase que ela fala pra ele, que eu não quero falar porque vai ser spoiler, que é muito interessante, que eu acho muito importante pro Hajime ouvir, que muda a vida dele, enfim, eu acho muito interessante você saber disso. Aí eu vou terminar com a frase que eu acho que resume o livro. Difícil, hein? Blá, blá, blá. Tenho a impressão de que durante toda a minha vida estive sempre tentando me tornar outra pessoa. Sempre busquei ir para um lugar novo, começar uma vida nova, adotar uma personalidade nova. Fiz isso várias vezes, em certo sentido eu estava amadurecendo. Em outro, estava tentando trocar de persona. Aquilo que me falta não muda em qualquer lugar. A paisagem ao meu redor ou as vozes que falam comigo podem mudar, mas continuo sendo apenas um ser humano incompleto, sempre com uma insuficiência fatal, que me deixa faminto e sedento. Essa fome e essa sede me torturaram a vida inteira e provavelmente continuarão me torturando. Porque, de certa forma, essa falta é quem eu sou. Bom, gente, espero que tenha feito vocês gostarem do livro. Eu espero fazer com que vocês tenham vontade de ler, né? Que esse é o meu principal objetivo. Se vocês leram o livro, fala pra mim, conta o que vocês acharam. É muito importante a gente dividir experiências, porque o que eu acho é diferente do que você acha, ou enfim. E também, se vocês leram qualquer outro livro do Murakami, vamos conversar também, que é muito interessante a gente trocar das perspectivas. É isso, tchau!